Fala minha equipe, eu sou o Lipe, bora dar continuidade aqui à nossa versão nostálgica que eu estou trazendo no canal sobre os jogos da Copa do Mundo de 2026. Ontem a gente teve um dos melhores jogos, se não até agora o melhor jogo da Copa do Mundo de 2026, que foi Inglaterra e Croácia, né? Um 4-2 para deixar muito feliz os fãs de futebol que assistiram esse jogo, né? A Inglaterra, depois de muito tempo fazendo algumas Copas do Mundo meio estranhas, né, no futebol jogado dentro de campo. Ontem mostrou, eu acredito que junto com a França, junto com a França e junto com a Argentina, os melhores jogos, né, dessa fase de grupos, né? Então, isso mostra no primeiro jogo que a Inglaterra vem forte rumo ao título, né? Então, bora fazer aqui a nossa versão nostálgica aqui do nosso eterno PlayStation 2 desse jogaço que aconteceu ontem na Copa do Mundo, né? Aqui eu peguei a versão de 2018, né, dos times da Copa do Mundo de 2018. Aqui deixa eu ver se a gente tem alguma mudança para fazer no time da Inglaterra. Dá pra gente colocar o Rashford no lugar do Lallana, o Rashford que fez gol ontem inclusive. Dá também pra gente colocar aqui também o Henderson, sendo clubista, né, por causa do Liverpool, colocar no lugar do Delphi. Milner, Dele Alli, Sterling, Kane. Kane que fez 2 gols ontem também, né, vem para brigar pela artilharia da Copa do Mundo. Acho que tá legal aqui esse time. E o time da Croácia, todo mundo, né, que a gente conhece ali de 2018, que chegou na final da Copa do Mundo, né? Mandzukic, Modric, Rakitic, tem os desfalques do Sinusite e do Bronkic, mas é um time muito forte, né? E ontem mostrou também que mesmo com um time mais envelhecido, também vem rumo à classificação nessa Copa do Mundo de 2026. Então, bora para a partida. Antes da gente começar o jogo, pessoal, deixa o like, né? Quanto mais like você der, mais o YouTube entende que o vídeo é bacana e entrega para mais pessoas. Se inscreve no canal, falta um pouco menos de 500 inscritos para a gente chegar na marca de 10 mil inscritos, né? Tô tentando perseguir nessa marca aí de 10 mil inscritos. E aqui embaixo na descrição e passando sobre o vídeo, eu vou deixando meus produtos de afiliado, que se você comprar pelo nosso link, você ajuda ou continua ajudando o canal a continuar crescendo, beleza? Então, bora aqui, aí vendo a entradinha do nosso eterno PlayStation 2 com esse gráfico maravilhoso que na época a gente achava que era sensacional, que não tinha coisa melhor. Saudade de jogar PlayStation 2, né, nas tardes do início do final dos anos 2000, né? Até chegar o PlayStation 3 e o PlayStation 2 era o grande videogame, né? Rivalizava ali com o primeiro Xbox, mas para mim o PlayStation 2 é incomparável, além por, por conta do futebol, né, do nosso Bomba Pet, mas também tinha vários jogos, por exemplo, Need for Speed, God of War, era sensacional o PlayStation 2 naquela época, né? Continua sendo, né? Porque quem gosta de jogos retrô, como eu, também tem o seu PlayStation 2 em casa ainda, eu acredito, né? Então, bora aqui pro jogo. Dá pra gente comentar, enquanto o jogo aqui vai rolando, comentar sobre a expectativa que o torcedor da Inglaterra vive, né? A gente tem bastante a torcida da Inglaterra cantando Football is coming home, né? Futebol voltando para casa, que é o que a torcida da Inglaterra persegue desde 1966, que a Inglaterra não ganha o título da Copa do Mundo, né? Então, vem aí vem forte nesse ano de 2026 buscando o bicampeonato, né? As seleções que têm apenas um título são a Inglaterra e a Espanha, né? Mas a Espanha foi ganhar só em 2010, né? A Inglaterra teve muitas chances antes de 2010 de ser bicampeã, né? Então, nesse tempo todo de 66 até 2010, a Espanha já conseguiu empatar em número de títulos. E também a Espanha é um time que vem forte, né, em 2026 para tentar o bicampeonato, né? Se a Espanha conseguir ganhar o bicampeonato, a Inglaterra vai ficar sozinha como a seleção que só tem um título de Copa do Mundo, né? Para o país que inventou o futebol, isso pode ser uma marca bem negativa, né? Ser o campeão com menos títulos, né? A gente vê
Aqui a gente no Brasil a gente brinca muito, né, dos times que menos ganharam a Libertadores, né, que tem os maiores, né, que agora o Flamengo ganhou 4, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o Grêmio, o Santos, o São Paulo com 3 e tem os times com 2 e com um, né, que com 2 tem o Cruzeiro, tem o Internacional, com um tem os outros 12 dos outros 12 grandes tem o Corinthians, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. E o Atlético Mineiro também, né? Ganhou uma em 2013. Mas a Inglaterra, nesse ano de 2026, agora o gol com Kane, driblando o goleiro. Nesse ano de 2026, eu acredito que se a gente pegar lá do começo dos anos 90, acredito que esse pode ser o melhor time da Inglaterra. Será que vai disputar um título de Copa do Mundo até mais longe? Se a gente pegar ali na época. Eu vou pegar da época do David Beckham. Quando o Beckham começou a jogar pela seleção. Ali em meados de 96, 97, né? Quando ele jogou quando ele estava iniciando a carreira no Manchester United, ele começou a jogar a Eurocopa 96, a Copa do Mundo 98. A Copa do Mundo de 98, a Inglaterra veio com um time forte, né? Tinha o Beckham, tinha o Michael Owen também, que fez um dos gols mais bonitos daquela Copa. Tinha um bom time. E aí foi eliminada para a Argentina, né? Naquele jogo que o Beckham foi expulso, aquele lance com o Diego Simeone, né? Então, tanto que a torcida da Inglaterra ficou pegando muito no pé do Beckham naquela época, né? Depois da Euro 2000, da Copa do Mundo de 2002. Só que o fato é que em 98 a Inglaterra tinha um bom time, mas teve essa fatalidade do Beckham. Em 2002, a Inglaterra chegava como uma das favoritas também. Inclusive contra o Brasil, eu acredito que muita gente julgava que a Inglaterra, naquelas quartas de final contra o Brasil em 2002, era a seleção favorita, né? Tanto que começou vencendo. Tinha a base, né, de 98, tinha o David Beckham, tinha o Michael Owen, que em 2002 já havia sido o melhor do mundo, né, em 2001, né? Ele vinha como status de melhor do mundo ali. E aí acabou sendo eliminada nas quartas de final também pro Brasil, né? Aquele gol histórico, antológico do Ronaldinho de falta, né? Que pô, até hoje ninguém sabe se ele foi cruzar ou chutou direto, né? Então a Inglaterra foi eliminada. Em 2006 foi a geração que mais tinha craques na Copa inteira, né? Todas as seleções pelo menos tinham um craque no seu time. A Inglaterra tinha vários craques. Ainda com o Beckham, com o Michael Owen, tinha a adição do Rooney, do Gerrard, do Lampard, do amigo do Galvão Bueno, que é o Joe Cole, né, que jogava muita bola também. Tinha a zaga muito boa com o Rio Ferdinand, com o Gary Neville. E também, naquela oportunidade em 2006, parou também nas quartas de final, perdendo dessa vez para Portugal do Felipão, do Figo e do Cristiano Ronaldo, né? E aí em 2010 fez até veio com a mesma base, né? Não tinha mais o Beckham já tinha se aposentado da seleção, não tinha mais Michael Owen, mas ainda tinha o Lampard, o Gerrard, o Rooney. Então tinha uma boa seleção ainda e foi eliminada nas oitavas de final para a seleção da Alemanha, né? Que vinha ser eliminada na semifinal depois para a Espanha. E aí em 2014 foi um vexame, né? Caiu no grupo da morte com Itália, com o Uruguai e com a Costa Rica. E viu a Costa Rica e o Uruguai se classificarem nesse grupo, né? Foi eliminado na primeira fase aqui no Brasil em 2014. Foi uma vergonha para o English Team, né? Para o time inglês. Então aí chegou 2018 e veio a era Harry Kane, né? A primeira Copa do Harry Kane ali, que ele acabou fazendo, foi artilheiro daquela Copa e acabou ajudando a Inglaterra a chegar na semifinal. E aí pegou uma Croácia, né? Que aí a gente teve ontem o jogo de ontem foi um jogão e foi a reedição também da semifinal da Copa do Mundo de 2018, né? Com a Inglaterra e Croácia, que naquela oportunidade a Inglaterra foi eliminada fatalmente na prorrogação para a Croácia, né? Com o gol do Mandzukic no finalzinho. E aí a Inglaterra, todo mundo achava que a final daquela Copa ia ser Inglaterra e França. Até uma disputa política também histórica, né? Mas não acabou sendo que a Croácia acabou eliminando a Inglaterra. Em 2022 também, geração Harry Kane continua com a adição de alguns outros jogadores também muito, muito bons. O Rashford, o Alexander Arnold também, que dessa Copa não tá. E aí chegou nas quartas de final, eliminado para a França também, que a França é um time absurdo, a base campeã de 2018, continua com a mesma base nessa Copa do Mundo de 2026, eliminou
a Inglaterra nas quartas também. Só que a Inglaterra fez um belíssimo jogo naquele 2022. E aí chega para 2026 com a mesma base da geração Harry Kane, lá de 2018, de 2018 a 2022, que também chegou em duas finais de Eurocopa, né, em 2021 e 2024. Só que aí tem um porém dessa seleção que jogou tão bem ontem, né? É a adição do técnico Thomas Tuchel, né? Que é a primeira vez que um alemão treina a seleção na Inglaterra, né? E isso, antes de começar a Copa do Mundo, causou uma certa briga, né? Da imprensa inglesa criticando a seleção ter um técnico que não é inglês, né? Então a gente teve a geração do Gareth Southgate, que não foi, tinha bons jogadores, mas não conseguia fazer o time jogar. E aí, ontem o Tuchel provou que não levar alguns jogadores, por exemplo, não levar o Cole Palmer, que é um dos melhores jogadores da Inglaterra, nesse que golaço do Jamie Vardy agora, hein? Não levar alguns jogadores como o Cole Palmer, que é um dos melhores ingleses dessa temporada, mostrou que o Tuchel deu uma entrevista ele falando que nem sempre o melhor time tem os melhores jogadores, né? O melhor time pode ser como o melhor encaixa dentro de campo, né? Então ele acabou optando por não levar alguns jogadores que são estrelas mundiais na Inglaterra, né? Aí a imprensa inglesa começou a bater, né? Falando, o cara tá louco, o cara não é inglês, o cara quer prejudicar a gente. E ontem ele mostrou um dos melhores jogos da Copa do Mundo, né? A Inglaterra mostrou um bom futebol, um ótimo futebol, né? Diga-se de passagem. E aí vem como candidata, né? Nessa primeira rodada da Copa do Mundo, vem como candidata ao título, né? Então vamos ver até onde a Inglaterra pode chegar. Eu acredito que pode chegar. é, Eu acredito que pode chegar muito longe, inclusive na final, né? Eu acredito que as favoritas para mim ainda são França e Espanha. Se não enfrentar França e Espanha antes de ser eliminado, eu acredito que a Inglaterra é uma grande candidata a chegar na final da Copa do Mundo de 2026 lá no MetLife Stadium nos Estados Unidos. Fechado, galera? Esse foi o vídeo da versão nostálgica. Se você chegou até aqui, muito obrigado e deixa o seu like, se inscreve no canal, compre os nossos produtos pelo link e vamos por mais.